E você vai assistir agora a nossa nutróloga oficial, doutora Daniela Tarran. Ela está falando sobre ovário micopolicístico e a relação sobre o ganho de peso. É muito complicado, né? Eu tive ovário micopolicístico e olha, você tem que estar reguladinho, senão você não consegue emagrecer. Mas a nutróloga oficial, ela pode te ajudar muito. Veja só. Como que é lidar com o ovário micopolicístico e o emagrecimento, e no caso também da dificuldade de engravidar por causa da gordura? Seja bem-vinda. Esse assunto até é um assunto que a gente já tinha abordado antes, em outra oportunidade que eu tive com você, mas eu acho que é interessante a gente falar disso, porque é um assunto atual que cada vez mais mulheres estão me procurando no consultório por causa disso. As mulheres que têm ovário micropolicístico, né, e elas têm essa dificuldade para engravidar por causa do excesso de peso. Então, é o seguinte, essas mulheres, faz parte do quadro da síndrome dos ovários, elas apresentarem uma resistência à ação da insulina. Então, a insulina delas, ela é mais alta, essa insulina, existe uma resistência para essa insulina agir, então o pâncreas precisa liberar mais insulina. A insulina ficando mais alta, ela vai dar mais fome nessas mulheres e vai fazer com que elas tenham uma dificuldade para emagrecer. Então, aquela pessoa que tem a síndrome, ela pode fazer a mesma dieta que uma outra pessoa do mesmo tamanho, da mesma idade, com a mesma dieta, que quem tem a síndrome vai ter muito mais dificuldade para emagrecer, justamente pelo efeito anabólico da insulina. Ou seja, o excesso de insulina circulante faz com que o corpo queira prender a gordura nele, não permite que essa gordura vá embora e dificulta ao máximo a perda de peso. Além do que, essa questão vai fazer com que essas mulheres, num futuro, tenham uma facilidade, uma tendência a se tornarem diabéticas, se elas não cuidarem disso antes, na hora certa. Então, existe uma coisa muito importante que a gente tem que pontuar, que é uma dieta bem feita, uma dieta equilibrada, para que elas consigam perder peso, consigam controlar essa resistência insulínica, porque só o controle da resistência insulínica, uma dieta normal, comum, de revista, não vai fazer elas emagrecerem. Então, muito provavelmente vão precisar de medicação associada para promover esse controle da insulina, e aí com a perda de peso, melhora o controle da síndrome e essas mulheres vão conseguir ovular para poder engravidar. Então, isso é uma coisa muito importante. A dieta, ela é uma pilastra para o tratamento da síndrome. Na verdade, é um conjunto de medidas que você tem que tomar, né? Então, a medicação é uma das medidas que vai te auxiliar. Então, a gente vai ter medicação para ajudar tanto na questão da insulina elevada, dessa dificuldade de perder peso. A gente vai ter medicação para ajudar, uma coisa que as mulheres que têm a síndrome têm muito, que é oleosidade na pele, no cabelo, a questão da acne, pelos em locais indesejados. Então, a gente tem medicações que ajudam a controlar isso. E aí, também, essas mulheres precisam de um acompanhamento com o ginecologista para fazer a parte ginecológica que a gente não faz, né? Então, as medicações a gente vai usar para isso. Só que a gente tem que lembrar que nós precisamos fazer a dieta balanceada, é uma dieta com controle rigoroso de ingestão de carboidrato, principalmente os carboidratos de alto índice glicêmico, que a gente sabe que piora essa resistência à insulina e dificulta mais a perda de peso. Então, é importante ter essa visão que não é qualquer dieta. Então, não adianta elas diminuírem a quantidade de comida, mas continuar comendo pão e doce e macarrão, que não vai resolver o problema. E tem que lembrar da atividade física, da importância que tem a atividade física no controle da resistência insulínica. Não adianta, a gente precisa entender que a atividade física tem que fazer parte do dia a dia, da vida, da rotina. Existe muita discussão em torno da melhor atividade física. Eu, pessoalmente, acredito que a melhor atividade física é aquela que a pessoa dá conta de fazer. É aquela que está perto da casa dela, que é na saída do trabalho, aquela que ela realmente vai fazer, e não fazer uma coisa muito diferente, que é muito difícil, que é longe. Então, assim, colocar a atividade física na rotina para poder aplicar. Eu acho que é por aí. Eu tenho muita paciente que depois da perda de peso realmente conseguiu realizar o sonho de ser mãe. A perda de peso para essas mulheres é fundamental na ovulação. Então, é muito importante a gente ter a consciência disso.
Em relação à manutenção de peso, eu acho que a gente precisa até um dia conversar só sobre esse assunto, porque manutenção de peso é muito difícil para qualquer pessoa. É difícil para aquela pessoa que fez cirurgia bariátrica, é difícil para aquela mulher que emagreceu para engravidar e depois que deu à luz, é difícil para aquela pessoa que tem uma vida corrida. Então, assim, manter peso é realmente mudar o jeito de encarar a comida, é mudar a relação com a comida. E eu acho que a gente vai precisar falar disso, porque é um assunto que interessa muita gente.